Olá, irmãos, tudo bem? Continuando, o livro de Lucas, paramos no 11:5, parábola do amigo importuno. Disse-lhes também: Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhes disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe? E se ele, respondendo de dentro, disser: Não me importune, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar ou te dar. Digo-vos que, ainda que se não levante a dar-vos, por ser meu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. Eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Faça as coisas certas, que ao tempo certo as coisas vão dar certo na sua vida. Tenha paciência. Começou a fazer as coisas certas, mas ainda não está dando certo? Tenha paciência. Você tem karma para queimar, você tem coisas erradas que você fez. Enquanto tudo não estiver acertado, não vai começar a aparecer as coisas boas. Então tenha paciência. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-vos-á. Entenda esse negócio aqui, não é porque você hoje está no mal, começa a bater, já vai se abrir. Não é assim que funciona. Faça as coisas boas, escolha o bom caminho, né? Escolha o bom caminho. Começa a fazer as coisas boas, tenha créditos e as coisas vão aparecer. Assim como se você fizer as coisas ruins, você vai ter créditos negativos e as coisas ruins vão começar a aparecer na sua vida. E qual pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, nós somos maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, o Espírito Santo, aqueles que lhe o pedirem. O Pai Celestial, o Pai Celestial, o Espírito Santo. Tira esse Espírito Santo aqui, não tem Espírito Santo. Não tem Pai, Filho e Espírito Santo. Existe Deus que criou tudo, existe Jesus, que é o irmão mais velho, mas tem irmãos criados por Deus bem antes de Jesus, que Jesus não é Deus. Ele mesmo falava que ele não queria ser chamado de Deus, porque ele não é Deus, ele é o irmão mais velho. O Espírito Santo de Deus não existe, irmãos. Existe os Espíritos que são santos, que fazem a vontade de Deus, mas um Espírito não existe. Também é outra mentira que contaram, né? Então, Pai, Filho, Espírito Santo não existe, só o Pai. Só o Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim, é pela luz que Jesus deixou, pelo conhecimento. Pelo conhecimento. Se você não faz as coisas certas, se você não faz o que Jesus deixou, se você não anda nas pisadas do conhecimento que ele deixou, você não vai ao Pai. Não se engane. Não vá se enganar no homem te perdoar, não sei o que lá, batizou, tal, não sei o que lá. Você não tem influência nenhuma na vida. Tá bom. É o que eu entendo, é o que eu acredito. Não precisa acreditar também, né? Cada um está numa época ou numa estatura de espiritualidade, de elevação de espiritualidade. Não quer dizer que você está errado, eu estou certo, ou eu estou certo, você está errado. Eu acredito que eu estou certo, assim como você acredita que você está certo. Então, cada um segue o seu caminho. E vamos embora e sejamos irmãos, né, em Cristo Jesus. A blasfêmia dos fariseus. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo, e aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios. E outros, tentando, pediam-lhe um sinal do seu. Porra, mas mais sinal do que isso, né? Jesus já deu um sinal, fez, eles queriam mais sinal ainda. Povo incrédulo. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado. Pois é, como é que Jesus, se fosse um demônio, ia expulsar demônios, né? Então nunca ia acontecer isso. E
a casa dividida contra si mesma cairá. Então, se a tua família cada um puxar para um lado, ela vai não vai subsistir, vai ser derribada, vem separação, vai dar um monte de coisa. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebub. Então isso era falta de informação deles, né, irmão? Não tinha informação. E também talvez não queria nem saber dessa informação. Porque muita gente, você dá informação, ele não quer saber, né? E se eu expulso os demônios por Beelzebub, por quem os expulsa vossos filhos? Que é os outros, né, dali, né? Que são da parte dos judeus. Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Porque ele queria mostrar algumas coisas de Deus, né? Para que ele se aceitasse, né? Aceitasse e fizesse as coisas certas. Quando o valente guarda armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo, tira-lhe toda a armadura que ele confiava e reparte em seus despojos. E assim os reinos caíram, né? Roma também. Quem não é contigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei a minha casa de onde saí. E chegando a achar varrida e adornada. Quer dizer, saiu aquela coisa ruim, você começou a servir a Deus e está limpa e adornada porque você está fazendo as coisas certas, né? Então vai e leva contigo outros 7 espíritos piores do que ele, entrando, habitam ali. Se a casa estiver desarrumada, estiver suja, quer dizer, ele voltou a fazer tudo o que ele fazia, vem esse mais 7. E o último estado dele vai ser pior do que o primeiro, né? Mais deplorável. E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, disse-lhe: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: antes bem-aventurados os que ouvem a palavra e aguardam. Sim, porque aqui de novo, né, que eu estava falando, ele não queria ser honrado. Ele tirava essa honra dele, né? Porque ele estava falando em nome de Deus, ele não queria essa honra para ele. Ele não queria essa honra. O sinal do profeta Jonas. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é esta geração, e hoje também. Ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão um sinal do profeta Jonas. Porquanto assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem será para esta geração, aquela geração que estava lá, né? A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão, Jesus. Por que Jesus era maior que Salomão? Porque era um espírito muito mais antigo, né, do que Salomão. Tinha muito mais vivência. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com ele, com esta geração, e condenarão, pois converterão pregando Jonas, e eis aqui quem é maior que Jonas. Ainda fala na geração, a condenação ainda tinha assim, no povo, falava. Jesus podia até falar desse jeito mesmo, né? Porque o modo de dizer é condenação. Mas não tem condenação, né, irmão? Você vai falecer, vai morrer, você vai pro umbral, vai limpar tudo que você fez. Daí, se você for uma pessoa muito ruim, ninguém vai conversar com você do outro lado, eles só vão reencarnar você novamente, né? Se você for uma pessoa melhor, você pode ir para uma cidade, você pode ir para um lugar melhorzinho, e lá você vai ser preparado, você pode estudar mais, né? E pode encarnar de novo com um propósito melhor, já ter um planejamento para a sua encarnação e você ter uma elevação melhor. Pode entrar numa família um pouco melhor, que vai te ajudar para a sua elevação espiritual também, né? A candeia do corpo. E ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do algueire, mas o velador, para que os que entram vejam. Quer dizer, você não tem como esconder a luz, né?
A candeia do corpo a candeia do corpo é o olho. Tanto que tem no teu olho é o que tem dentro de você. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu coração será luminoso, mas se for mal, também o teu corpo será tenebroso. E pois, então, se você fizer as coisas boas, você será uma pessoa boa. Se você fizer as coisas mal, você será tenebroso e o teu espírito será tenebroso, né? Não vá se confundir, irmão. Você vê aqueles filmes, né, que a pessoa desencarna, né, morre e o espírito dele tem a mesma aparência, mas se você for uma pessoa muito ruim, o seu espírito se desagrega e você pode virar uma coisa muito mais feia do que você pensa que é. Vê, pois, que a luz em que te há não sejam trevas, então você seja luz, não seja trevas, não seja pedras no meio do caminho dos outros, né, mas seja aquela que vai ajudar as pessoas a subir. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia se ilumina com o seu resplendor. Jesus censura o fariseu e os escribas. E estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele, e entrando, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que se não lavara antes de jantar. E o Senhor lhe disse: Agora vós, os fariseus, limpais o exterior do corpo e do prato, mas os vossos interior está cheio de rapina e maldade. Porque a concupiscência, as coisas más, né, que pensam, né? Loucos, o que fez o exterior, não o fez também no interior. Se é tudo que fez a limpeza fora, também não limpou nada por dentro, não fez a reforma íntima, né? Dai antes esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Quer dizer, dá a esmola, dá o que tem, né? O que é fácil, né? Também não será limpo, não. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e a toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Quer derrubar toda a obra de Deus, né? Importava fazer estas coisas e não deixar as outras. Quer dizer, importa-se fazer as coisas boas, né? Se limpe por dentro e não por fora. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como os sepulcros que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não os sabem. Mas os sepulcros, né? Por cima é bonito, mas por baixo tem uma pessoa lá em decomposição. E respondendo um dos doutores da lei, disse-lhes: Mestre, quando dizeis isso, também nos afronta a nós. Claro, porque falava para eles, estava falando para eles diretamente, né? E ele lhe disse: Ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, quer dizer, leis e coisas pesadas, impostos pesados, né? Igual hoje, né? Os políticos, né, fazem impostos pesados. Esses tá a mesma coisa para vocês, e políticos, hein, tá? E vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocais dessas cargas. Põe aí imposto para todo mundo, mas daí os juízes não pagam imposto, né? O pessoal não paga imposto, mas os outros têm que pagar imposto. Mas ele que ganha bem não paga imposto, né? Ganha 300, 400, 500 mil, mas ele não paga imposto. Ou o cara que ganha lá 27, 28 mil reais tem que pagar imposto. Então é ai de vós, né, doutores da lei, né? Ai de vós, doutores da lei, vão queimar no fogo do inferno. Ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas, os vossos pais, e os mataram. Edificais os profetas, mas mataram eles mesmos mataram, né? Porque fala o que fala diferente do que vocês aceitam, vocês querem matar. E era no tempo de Jesus e até hoje. Bem justificais, pois, que consentis nas obras de vossos pais, porque eles os mataram e vós edificais os seus sepulcros. Quer dizer, vocês continuam fazendo a mesma coisa que seus pais fizeram, né? Roubando, se prostituindo, matando, fazendo jogo pesado em cima dos outros, né? Passando os outros para trás, querendo sempre do bom e do melhor, os outros que se ferrem, farinha pouco, minha opinião primeiro, e assim vai, né? Por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles
matarão uns e perseguirão outros. Então Deus manda, né, os profetas, os apóstolos para fazer as coisas boas, eles perseguem e matam. Para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que disse, desde a fundação do mundo foi derramado. Que vinham os profetas, eles matavam, né, em todos os locais do mundo, né, que Deus manda. Desde o sangue de Abel até ao sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. Quer dizer, tudo que você fizer será cobrado, né, irmão? Então, se você fez mal para alguém, você vai pagar por isso, né? Doutores da lei são juízes, essas coisas, né? Todos vai ser pago por isso. Policiais, corruptos, vai ser tudo pago por isso. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes as chaves da ciência, vós mesmos não entrardes e impediste os que entravam. Então, vocês deram uma ciência falsa, umas coisas erradas, fizeram todo mundo entrar, corrompem, né, ensinam coisas ruins nas escolas para as crianças pequenininhas e depois vão desencarnar e vão para o inferno sofrer. E dizendo-lhes ele isto, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe cilada, a fim de apanharem de sua boca alguma coisa para o acusarem e para matarem. Né? Matarem foi o que coloquei, mas para o acusar. Então paremos aqui, irmãos, no 12, ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas. 12 de Lucas, tá bom? Deus abençoe, a paz de Deus.